Olá, História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e hoje vamos falar de um livrão, O Mundo de Sofia, depois da vinheta. Pois é, a minha capa não é tão clássica quanto a do professor Henrique Subi, mas é uma das edições recentes de O Mundo de Sofia, um livro que estourou aí pela década de 1990, começo da década de 1990, do Joystein Gärtner, livrão. Esse é um livro que não se pretende filosófico, não é uma história que necessariamente ensine a pensar, mas é um painel historiográfico, digamos assim, um turismo filosófico pelo pensamento ocidental. A ressalva clara, que já fiz há algum tempo, quem me conhece sabe dessa ressalva que faço ao livro do Mundo de Sofia, apesar de gostar muito dele, já o adotei em escola, que é o fato de abolir a figura de Friedrich Nietzsche, esse nome aqui, para mim, impronunciável. Abolir a figura de Nietzsche justamente porque é aquele dos mais críticos do pensamento ocidental. Não por acaso existe no Mundo de Sofia, que vai desde os pré-socráticos até Freud, são mais de 2000 anos, existe aqui um capítulo para Paulo, do Novo Testamento, um capítulo para Jesus Cristo, um capítulo para o mito, e não existe um capítulo para Nietzsche. Mas obviamente existe um capítulo para Kant, o filósofo do status quo, século XVIII, aquela coisa toda. Mas a história de Sofia ganha pontos justamente pelo início instigante, misterioso, uma narrativa de aventura, parecido com um filme. Não sei se lançaram um filme do Mundo de Sofia. Se lançaram foi muito ruim, porque não apareceu por aqui, não houve notícia. Mas enfim, merecia um bom filme essa história. Sofia tem 14 anos, 13, 14 anos, e recebe cartas, em princípio anônimas, em sua casa. A mãe tem suas atividades, o pai é um capitão ligado à marinha, passa um tempo fora, e estamos numa situação quase urbana, de classe média, contemporâneo ao lançamento, final do século XX, e vamos encontrar então Sofia inquietada com a correspondência que recebe, porque dentro dela, sem assinatura, vem apenas uma questão, e isso já vale quase o livro todo, são os pontos mesmo que engrandecem o livro, na minha opinião. Na carta que ela recebe vem uma pergunta: quem é você? E então essa questão vai se desenrolar ao longo do curso de filosofia. Esse é o tema do livro, o curso de filosofia, desde então os pré-socráticos até Freud, passando por Tomás de Aquino, Agostinho, Descartes, Bacon, etc., Darwin, Marx, né? Inevitável, não daria para fugir da própria figura. Mas enfim, vamos ouvir primeiro o que tem a dizer o professor Henrique Subi. Fala, professor. Fala, Carneiro, tudo certo? E aí, pessoal, prazer estar com vocês de novo. E Mundo de Sofia na mão, resgatei lá a minha edição capa clássica da Companhia das Letras, para falar desse romance que conta uma boa parte da história da filosofia. Não tenho condições de competir com tudo que o Carneiro vai falar para vocês desse livro. Queria fazer aqui um breve comentário da genialidade do título, né? Por que a moça, a personagem principal, a personagem do título, se chama Sofia? Sofia é a tradução, digamos, em latim, da palavra grega que significa sabedoria. E é isso que a filosofia busca, a sabedoria, o mais alto grau do saber humano. Então, o título do livro, na verdade, é O Mundo da Sabedoria, e que todos os filósofos construíram ao longo do tempo. E aí me lembrei da Catedral de Hagia Sofia, que fica em Istambul, na Turquia, construída para ser a Catedral de Constantinopla. Prédio imponente, lindíssimo, talvez o único, um dos pouquíssimos prédios do mundo que conseguiu ser símbolo de 3 religiões, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica Romana, foi mesquita
e hoje, desde 1935, na verdade, é um museu. E por que Hagia Sophia, né? Em português ela ficou conhecida como Santa Sofia, dando a entender que foi construída e consagrada a tal Santa Sofia católica, não é o caso. Tá? De novo a palavra Sofia, tradução do grego, né? Hagia Sophia em grego, a Sagrada Sabedoria. A Igreja da Sagrada Sabedoria. Ela foi construída, lembre-se, durante o Império Bizantino, como catedral da então Constantinopla. Então não tem nada a ver com nenhuma santa, e sim com a sabedoria que daqui para frente eu vou deixar aí para o nosso mestre Carneiro comentar, que esse livro ele conhece de ponta a ponta. Saudades das suas aulas, meu caro. Vamos lá, vai daí com o Mundo de Sofia. Vejam só o que nós temos nessa interessante história, nesse romance pretensiosamente filosófico, muito bem montado didaticamente, digamos. É uma narrativa de uma linguagem simples, feita por Joyce Gardner. A história do nome Sofia remete a conhecimento, a sabedoria, àquilo que pode ser saboreado de modo intelectual. A história do Mundo de Sofia, que por acaso, não por acaso, começa com o Jardim do Éden, uma referência à Bíblia bem posta nesse início de trabalho. Nada contra ser cristão, a questão não é essa. Já que o autor Joyce Gardner se propõe a contar histórias da filosofia, e nele está Jesus Cristo, nele está Paulo, por que não Nietzsche? Então é uma escolha que cabe crítica, sendo inclusive aceitando a sugestão do livro que faz essa provocação a respeito do pensar, do discutir, de ver a sociedade comum. Enfim, o que temos aqui no Mundo de Sofia? Vamos encontrar dentro do processo de trabalho do narrador, da narrativa feita em terceira pessoa, predominantemente, uma busca de entendimento da necessidade de se pensar o mundo como uma eterna novidade. Maravilhar-se, são elementos do livro, maravilhar-se com as pequenas coisas. Nunca deixar de se indignar, de se inquietar com as pequenas coisas. Então, conforme o cotidiano de Sofia, final do século XX, ocorre, você, leitor, leitora, vai encontrando aí os pensamentos, as definições dos pensamentos do Ocidente. Então, desde os pré-socráticos, passando por Paulo, por Platão, Tomás de Aquino, também Agostinho, Darwin, Marx, Descartes, enfim, não nessa ordem, mas forma um painel interessante a respeito do pensamento e das possíveis provocações que o leitor possa fazer dentro de si mesmo a partir dessa leitura. Leitura recomendável para iniciantes. E fica essa dica, né, esse tipo de pensamento. O que é filosofar? Apenas uma atividade ligada às humanidades? Essa divisão que se faz em nível médio na educação brasileira entre biológicas, exatas, humanas, ela é bastante discutível e cansativa, e a mim me irrita. Obviamente, todo tipo de pensamento na ciência, na arte, na vida comum, no esporte, é um pensamento de caráter filosófico. Ora essa, a filosofia é arte de pensar, de discutir, de debater, sempre com argumentos. Levantar questões, isso era de Sócrates. Levantar questões é uma necessidade, mais do que as respostas, saber fazer perguntas. Não deixe de curtir nossa página, acompanhe-nos nas redes sociais e bom trabalho. Obrigado.